Segundo a Pedro, glória a Jesus. Segundo a Pedro, no capítulo 2, vai continuar falando conosco em relação a essa mensagem. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluias. Segundo a Pedro, capítulo 2. O título aqui para mim fala algo assim muito forte, né? Fala assim, ó, perigo para os cristãos que estão crescendo. Olha como é forte esse título. Perigos, está no plural, é vários perigos. Perigos para os cristãos que estão crescendo. O que é aquele que está crescendo? Ele está se desenvolvendo, ele está amadurecendo. Não é mesmo? E o sobretítulo aqui fala, os falsos mestres. Aqui na minha Bíblia, cada Bíblia vai ter de repente um título aí diferente, né? Sim, tem alguns títulos diferentes. Segundo a Pedro, capítulo 2, amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Pai, eu não tenho de mim nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem bênçãos para nós nessa manhã. Através da tua escritura, fala conosco. Nos dá discernimento, entendimento, um coração preparado, Pai, para receber esta mensagem. Não deixa o nosso coração como uma pedra, Pai, para que essa palavra bate e volte, não, mas que ela penetre o nosso coração e que ela gere frutos na nossa vida. Os frutos que o Senhor deseja, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, lançando-os no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, efado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reserva aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiem blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles o juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiem
conosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodam as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com a dissolução aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, o tal se faz também servo. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Amém, igreja? Até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, eu fiz questão de ler tudo. Nós terminamos esse texto aqui falando, de algo muito sério que foi falado na casa da minha mãe, que é o perigo de se apostatar da fé, de largar o Senhor Jesus, de voltar para o mundo, de voltar às práticas mundanas. Nós corremos um risco de voltarmos a essas práticas todos os dias. Todos os dias o inimigo trabalha ferozmente com a sua astúcia, com as suas ciladas, para que eu e você volte atrás, para que eu e você recue. Recue como? Nas escolhas erradas, nos pensamentos, nas atitudes, nas obras. Ele quer que nós venhamos, de alguma forma, deixar de lado a graça e a misericórdia que o Senhor derrama sobre as nossas vidas todos os dias. Ele quer, de alguma forma, nos fazer voltar à lama, ao vômito, aquilo que nos fazia mal, que nós pusemos para fora, aquilo que nós, de alguma forma, fomos libertos. Ele quer que nós venhamos novamente tomar posse de tudo isso, viver aquilo que o mundo, infelizmente, vive e se deleita. Então, o texto vai falar para a gente o perigo também de quem está nos conduzindo e como está nos conduzindo. E hoje esse perigo ele é tão grande em meio à igreja do Senhor. Por quê? Porque hoje existe muitas direções, muitos pastores, muitos homens que estudam, que fazem ali um seminário, muitas das vezes tem ali um preparo, mas muitas das vezes não tem o principal, o chamado, o Espírito de Deus. Qualquer um de vocês aqui pode ser pastor segundo a lei do homem, segundo o pensamento humano. Basta você entrar num seminário, estudar, se formar, está aí o credencial de pastor. Mas será? Será que isso é suficiente? Será que isso traz segurança para mim e você ser conduzido por essa pessoa? Se essa vontade de repente partiu da pessoa que queria se tornar um pastor, foi ali, estudou, sentiu esse desejo e se formou, se tornou um pastor e ali agora toma conta de um rebanho, de uma igreja de vidas, que é o bem mais precioso que o Senhor criou sobre essa terra, que somos a imagem e semelhança dele. Talvez esse homem
sem o chamado, ele não sabe da grande responsabilidade que ele está trazendo para si. O pastor sempre fala isso. Você acha que eu queria ser pastor? Você acha que eu não sei a grande responsabilidade que eu tenho nas mãos? E nós vamos ser julgados de uma forma diferente, igreja. Aquele que decide cuidar, aquele que decide conduzir um rebanho, ele pode preparar. Ele pode preparar porque ele vai ter que dar conta de almas. Não vai achando ele que, não, Senhor, mas eu curei muitas pessoas, mas eu abençoei muitas pessoas, eu entreguei muitas cestas básicas, eu cuidei de muitas pessoas, eu visitei muitas pessoas no hospital, na cadeia, nas ruas. Será que isso é suficiente, igreja? E por isso nós temos que tomar cuidado, porque se nós não tivermos visão de águia, nós vamos ser facilmente enganados por falsos mestres, falsos pastores, falsas pessoas que acham ter a condição de estar cuidando de um rebanho porque decidiram serem pastor. Ser pastor não é uma decisão, é uma escolha divina. É um chamado. Eu não estou aqui porque eu decidi, eu escolhi estar aqui. Não é à toa que eu não fiz um seminário. Acho importante fazer, eu não falo que não tem que fazer. Acho importante, mas não é esse meu chamado. Eu já vi pessoas que se desviaram do alvo porque fizeram um seminário. Vocês acreditam nisso? Cada caso é um caso. Cada caso Deus vai usar de uma forma. Tem pessoas que necessitam fazer um seminário, que é necessário, mas tem pessoas que aquilo ali vai estragar ela, segundo o propósito do chamado que Deus tem sobre a vida dessa pessoa. Então a gente não sabe, às vezes nós não entendemos como Deus trabalha. O que nós temos que entender é que quando tem chamado, tem fruto, tem palavra, tem poder, tem testemunho, tem a manifestação da glória do Senhor sobre essa condução, sobre esse direcionamento. Não vai ter palavras, de repente, que te agrada mesmo, não. Não vai ter coisa que realmente te traz conforto, não. Vai ter coisa que te confronta, mas que te muda, que te sara, que te transforma. E hoje nós estamos vendo pastores que se formam e viram filósofos, viram assim, pessoas que têm um dialeto tão agradável que as pessoas querem estar perto. Não, esse pastor, ele fala, ele me motiva, ele me põe para cima, ele me faz alegre, me faz feliz. É com ele que eu quero caminhar. Mas será que é esse o pastor que vai realmente ser conduzido e foi escolhido para cuidar de você, te transformar, te fazer uma nova criatura, te levar a ser um filho do Altíssimo, um filho de Deus? Porque hoje se vê muito falar que no mundo aí, eu sou filho de Deus. Mas a palavra diz que nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos criaturas que recebemos um poder que nos aperfeiçoa a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor como Salvador de nossas vidas, o recebemos como o Rei de nossas vidas. Reinar em nossas vidas é conduzir, é instruir todo o nosso passo, todas as nossas escolhas. Quando nós aceitamos essa submissão, nós recebemos um poder que vai nos aperfeiçoando e nos tornando filho de Deus. Nós nascemos como criatura. Mas para trazer a pessoa e segurar a pessoa, muita coisa gostosa a pessoa às vezes quer escutar, e aquele falso profeta, aquele falso mestre vai falar para essa pessoa: nossa, eu não largo esse, eu vou com esse pastorzinho aí, eu vou com esse irmão aí, aonde? Porque não. Agora, quando a palavra é verdade, a palavra é dura, a palavra confronta, a palavra veio para mudar, até uma rejeição, irmão. Há uma rejeição da nossa parte. Por quê? Porque às vezes nós vamos chegar aqui rindo e vamos sair daqui triste. Porque a palavra vai falar conosco e vai sacudir a nossa alma. Vai
vir como um remédio amargo mesmo, para a gente sair daqui para fora e realmente ter mudança na nossa vida. Para as coisas não continuar da maneira que estão. Por isso é necessário uma autoridade constituída por Deus. Por Deus. Quem lembra lá do bonitão lá, Saul? Aquela autoridade que os homens escolheram segundo a sua vontade, segundo a vontade humana. O que deu naquela escolha? Quem conhece a história de Davi e de Saul aí vai saber. Mas quando a coisa é constituída por Deus, como foi Davi, as coisas podem até demorar, as coisas podem até ser debaixo de luta, debaixo de perseguição, de muita dificuldade. Mas as coisas vão dar certo, as coisas vão prosperar, as coisas vão ser da maneira que agrada a Deus. Com muita luta, com muito esforço, com muita dificuldade, como foi o reinado de Davi. Agora eu te pergunto, Davi era falho? Davi era perfeito? Mas era escolhido. Mas era escolhido. Então o escolhido não quer dizer que ele tem que estar aqui, que ele tem que ser perfeito, não, porque é essa visão mundana. Que o homem de Deus, ele tem que estar aqui, ele não pode errar, ele não pode falhar, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser luz, ele tem que deixar de ser humano, ele tem que viver como um super-herói, invencível. Não, igreja, vocês vão ver eu errar muito, e às vezes eu vou até te entristecer, te decepcionar com a minha falha. Eu sou humano, eu sou pastor, é humano. Não vai achando você que você vai encontrar um pastor perfeito, não, que você não vai, não. Mas sabe qual que é o pastor perfeito que eu te digo? O pastor que realmente tem te direcionado e te levado a mudanças radicais na sua vida. A você olhar para trás e falar, nossa, como que eu era e como que eu sou hoje. O que Deus tem falado no meu coração através desse homem e que tem realmente entrado e transformado a minha vida. É esse o pastor perfeito. É o pastor que Deus está usando para realmente a sua história mudar. Mesmo que isso te doa, mesmo que essa lapidação ela te doa. Por isso nós temos que estar atento ao que estamos ouvindo. Volto a dizer, e vou sempre dizer isso aqui, não escute um sermão sem chegar e tirar suas conclusões, sem estudar sobre aquilo que você está ouvindo. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Não se iluda com palavras bonitas, com aquilo que enche o seu ego e fique por isso mesmo. Isso está mudando a sua vida, a sua história, isso está te tornando um vencedor, ou você é a mesma pessoa desde quando chegou e começou a ouvir a palavra, desde quando começou a frequentar uma igreja. Eu já escutei pessoas falar assim, tem 5, 10 anos que eu estou na igreja e nada muda. E não vai mudar. A culpa não é do pastor, a culpa muitas das vezes não é de Deus, não é nunca de Deus. A culpa é da pessoa. A culpa é nossa. Que muitas das vezes ouvimos e não tiramos o nosso tempo, a nossa vida para estudar, para refletir, para meditar sobre aquilo, para entender aquilo, o que Deus quer falar comigo através disso. Tem um mistério aí, eu preciso cavar isso como um tesouro escondido, eu preciso querer entender isso, eu preciso ter sede desse aprendizado, porque é isso que vai mudar a minha história, é isso que vai me santificar. O que nos santifica é a palavra de Deus. O que nos limpa é a palavra de Deus. Mas não só a palavra ouvida. Não adianta você chegar aqui no domingo, na quinta, ouvir uma palavra na terça-feira e só ouvir. E não meditar. Não tomar para si. Não praticar aquilo. É melhor você não ter conhecido e viver na ignorância do que chegar aqui, ouvir e continuar a vida do mesmo jeito. Volto a dizer, você está perdendo o seu tempo. E não vai mudar, e você ainda vai falar que a culpa é de Deus, que a culpa é da igreja, que a culpa é de todo mundo, mas de menos sua. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para ser feliz, você não tem tempo
para a salvação, você não tem tempo para a vida eterna. E eu digo, ser feliz não é tudo dar certo na sua vida não, irmão. É você vencer todas as circunstâncias. É você glorificar o Senhor em todo momento. Porque às vezes a pessoa acha que ser feliz é dar tudo certo. Outro dia Deus usou para falar aqui, feliz é o que passa luta, porque ele levanta troféu. Feliz é o que passa luta. Quem não passa luta nunca vai ser feliz não, nunca vai glorificar a Deus não, irmão. Quanto mais luta você passar, mais troféu você vai levantar, mais que vencedor você vai ser, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não questione a luta, aprenda com a luta, tome posse da luta, vença para a glória de Deus. Não se amedronte diante das dificuldades. E o texto fala com a gente que as pessoas são tão sutis, o inimigo é tão sutil que ele sabe enganar. Ele sabe trabalhar, ele sabe conduzir a coisa, mas a palavra também diz que para esse o juízo vai ser complicado, meu irmão. Se Deus não poupou os anjos, que viviam ali 24 horas com ele, que por algum momento se rebelou, por algum momento fugiu do propósito, Deus não poupou os anjos não. Esses anjos caídos que nós vemos aí, muitas das vezes manifestar nos outros aí, ó. Teve um dia que eu vi, eu já dei esse testemunho, que eu vi um manifestando na Universal lá, ele falando algumas coisas que eu fiquei assim, chocado, irmão. Eu nunca tinha visto um demônio arrependido, não. Mas eu vi nessa entidade, um arrependimento de ter dado ouvido ao trem feio lá. Falou, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, o que vocês podem perder. Ele falando de como era o céu, do que ele perdeu. E ele falando o perigo do pecado que nos tira do céu. Aquela multidão de pessoas ouvindo, ele falou, gente, se vocês soubessem o que, né? Ele não falou dessa forma, ele falou de uma outra forma lá, mas dando a entender, se vocês soubessem o que é o céu, vocês não iam pecar, vocês não iam querer andar errado de jeito nenhum. Vocês iam querer fugir do erro igual louco. Vocês iam querer fugir do pecado igual louco. Todos os dias vocês iam se matar para fugir do pecado. Para não se deixar levar. Porque o que espera vocês é coisa assim, extremamente maravilhosa. E ele quis dizer assim, para mim já não tem mais jeito. Para aquele anjo caído já não tinha mais jeito. Para mim, para você ainda tem jeito. Para nós tem jeito. Enquanto houver esse fôlego, essa bênção que Deus derrama cada manhã sobre a minha e a sua vida, tem jeito. Tem jeito para a gente, igreja. Isso é motivo de nos alegrar. Porque está nas nossas mãos. Aquilo que nos espera está na minha e na sua mão. Porque o que o Senhor, o que Deus tinha para fazer para mim e você alcançar, aí já foi feito. Mas o texto fala que ele não poupou. Se a gente olhar a história lá de Noé, a gente vê como que o Senhor é justo e como que ele vai trazer juízo sobre a terra. Não vai ser um juízo simples não, igreja. Poucos vão ser escolhidos. Mas para mim ser escolhido, eu preciso até tomar cuidado aonde eu estou firmando os meus pés, o que eu estou ouvindo, o que está me alimentando, qual é aquele que está me direcionando. Faça isso, comece a observar a minha vida, a vida do pastor, a vida do Claudinei a fundo mesmo. Observa cada palavra que você tem ouvido aqui, e não só as palavras, mas também o nosso testemunho. Mas não olhe somente para o nosso defeito, porque falha você vai encontrar muitas. Em mim, no pastor e no Claudinei. Você vai encontrar muitas falhas em nós. É natural, nós somos humanos, seres humanos. Mas atente para o que Deus tem usado as nossas vidas para te abençoar e te direcionar. Se isso realmente é verdade, é bíblico, condiz com os princípios do Senhor, com a vontade de Deus. Mas não deixe de observar. A palavra de Deus fala que não tem como a árvore boa dar fruto mau e fruto bom. Não tem como eu estar aqui falando para você verdades e ao mesmo tempo falando engano, não.
Ou eu vou falar a verdade ou eu vou falar engano. Mas às vezes o engano vai ser tão bem falado que você vai entender como verdade. A verdade dói, o primeiro princípio. A verdade dói. Se não está doendo é porque não tem verdade. Se não está incomodando é porque não tem verdade. A verdade tem que doer. Então, o primeiro princípio, se está escutando a mensagem e ela só está massageando, ela só está animando, ela só está... Tem algo errado aí. A mensagem tem realmente que... Ela tem que nos levantar, tem que nos incentivar, tem, natural. Mas ela tem que doer também. Ela tem que doer. Nós precisamos ser lapidados. Você vai lapidar uma pedra, você vai tirar a quina dela, você tem que lixar, você tem que bater. Isso aí não gera conforto, não, desconforto mesmo. Por isso esse texto aqui está muito ligado ao que nós falamos lá, porque lá nós falamos da nossa conduta, muitas das vezes ali, das nossas escolhas. Aqui está falando de nós prestarmos também atenção na liderança, naqueles que estão nos direcionando. Mas esse prestar atenção depende de um tempo que você tem que tirar para isso. Você tem que tirar um tempo para você meditar no que está sendo falado, no que está sendo pregado. O pastor está trazendo tanto estudo ali, tanta coisa ali, ó. Entendeu? Mas se você não tirar um tempinho ali para isso, para poder meditar, refletir nos estudos, no ensinamento, naquilo que pode ser escudo para você no dia de amanhã, quem vai perder é você mesmo. Como eu citei aqui o exemplo da Bevimar, ela teve a mensagem ali, igreja. Talvez se ela tivesse absorvido aquela mensagem de uma forma diferente, ela tinha suportado o que ela passou e o fez sair, o entristeceu e tirou ela daqui. Eu posso te entristecer amanhã, mas eu posso te falar, eu te amo muito. E no dia que você deixar a gente, eu vou sofrer muito essa perda. Mas eu vou ter a consciência limpa diante de Deus, que eu nunca deixei de falar com você a verdade. Eu nunca deixei de ser usado por Deus para te abençoar com palavras que muitas das vezes realmente vai te confrontar e mexer com a sua estrutura. Essa consciência eu tenho limpa diante de Deus. Que eu sou seu amigo, e amigo, ele fala a verdade. Amigo, ele não é aquele colega que caminha com você, que só ri para você, e na hora que você vira as costas, ele senta o burrar em você. Não, amigo, ele fala na sua cara, se você quiser escutar bem, se não quiser, amém. Mas ele vai ser sincero com você, dou o que doer. Tem várias vezes que eu converso com o pastor 2, 3 horas, que eu falo coisa que eu tenho certeza que o pastor não gosta, mas eu tenho ele como meu amigo. E ele vai falar coisas também que eu não gosto de ouvir, eu tenho que ouvir. Talvez não vou encontrar nem na minha família pessoas que vão falar o que eu preciso ouvir. E amigo é assim, ele tem que falar a verdade, ele tem que ser sincero. Tem hora que eu falo uns tem com o pastor, eu falo, mas calma, eu pastor, mas eu tenho que falar. Nós estamos aqui para um ajudar o outro, um caminhar com o outro, um orientar o outro dentro do seu entendimento, dentro do seu discernimento. E aí vamos somando forças. Então o texto está dizendo para nós que nós somos realmente pessoas ruins, maliciosas, pessoas que precisam ser tratadas, porque essa é a nossa natureza, uma natureza pecaminosa. Ah, Alexandre, mas eu não sou ruim não. Talvez você não se ache ruim. Talvez você não se ache, é um direito seu. Mas sabe quando você vai perceber que você é ruim? Quando você começar a ser confrontado com aquilo que é bom, que é a palavra. Você vai falar, não, eu não era assim, eu não pensava assim, eu não agia assim, mas a palavra está me mostrando que eu estou no caminho totalmente diferente do que eu achava ser bom. Talvez você é uma pessoa caridosa, uma pessoa, tranquila, que não quer o mal de ninguém, mas nem por isso você deixa de ter essa natureza ruim, pecaminosa. Porque às vezes a gente é um pouco egoísta, um pouco ingrato, às vezes a gente tem tantas qualidades que a gente não consegue enxergar. Mas o que nos faz enxergar? A palavra. É muito difícil a gente olhar no espelho e enxergar uma sujeira, mas a palavra ela nos faz enxergar onde está sujo, aonde precisa ser limpado, aonde precisa ser lavado, aonde precisa ser restaurado, transformado.
Por isso a importância de nós estarmos atentos. Uma coisa eu te digo, e a igreja aqui tem essa virtude. Nós não estamos aqui para segurar ninguém, para oprimir ninguém, é estar aqui. Se amanhã você desejar partir, nós vamos orar por você e colocar a sua vida diante do Senhor. Mas preste bem atenção na escolha que você vai fazer. Não largue a direção que você está tendo simplesmente por motivos banais, fúteis. Não. Se essa direção tem cuidado da sua vida espiritual, valorize ela. Ame ela. Porque muitos estão, como foi falado na casa da minha mãe lá, pulando de galho em galho e nunca se encontram. Porque querem fazer da igreja a sua vontade, o seu querer. E não fazer a vontade de Deus sobre a sua vida. Isso acaba que a pessoa colhe os frutos disso. Então, sinta-se em paz em tomar suas decisões, mas que seja com muita cautela e responsabilidade. Com muita responsabilidade, porque nós temos uma grande responsabilidade e sabemos disso, que é te conduzir para o céu. Não porque nós temos essa capacidade, mas porque Deus nos escolheu para isso. Então que você esteja atento a isso. E para nós finalizarmos aqui, não quero estender muito, eu creio que essa parte que fala aqui, né, que melhor fora não ter aprendido do que aprendido e não praticado, essa parte, ela é o mistério, ela é a chave de tudo. Ela é a chave de tudo. Um bom aluno, ele só tira nota boa diante das provas ali, das lições, ele só tira nota boa se ele estudar. Basta ele ir na aula. E nós temos falado muito isso aqui. E esse estudar, ele se torna um santificar. Quando você estuda aquilo que você aprende, você está se santificando. Porque essa palavra está entrando na sua alma, entrando na sua mente, no seu coração, e ela está limpando, santificando, mudando o seu modo de agir e pensar. Então, isso é santificar. Você praticar, estudar, refletir sobre aquilo que você está aprendendo. Então, guarda isso. Volto a dizer, não vem aqui no culto, aprende, sai para lá, para fora e não estuda sobre o que você está aprendendo, que você vai perder o seu tempo. Você veio no culto, ficou 1h30, 2 horas, saiu e nada mudou. Por quê? Porque você não fez a sua parte. Que é estudar, refletir e praticar. Esforçar para praticar aquilo que você está aprendendo. Passa a fazer isso se você não tem feito e você vai ver mudanças extremas na sua vida. Você vai ver mudanças extremas na sua vida, mas você tem que praticar. Essa parte o pastor não pode fazer por você, eu não posso, o evangelista Claudinei não pode, e nem Deus pode. Ninguém pode fazer a sua parte. É você que tem que fazer. E a outra coisa que eu quero, que é uma palavra de vigilância, é saber que tudo aquilo que você deixou para trás, todo aquele engano, todas aquelas práticas, tudo aquilo que você sabia que você estava fazendo, que não condizia com a verdade, com a palavra, você lembra. Talvez tenha coisas que você pensa assim, já até tinha esquecido disso. Não se acomoda não, igreja. Não se acomoda não, porque tem muito crente acomodando e perdendo a bênção. Não se acomoda não. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha diária pela nossa salvação. Não se acomoda não, não deixa de jejuar não. Tem crente que só jejua quando Deus fala através do pastor. Isso é uma prática que você tem que ter na sua vida espiritual. Não deixa de ler a Bíblia não. Fica esperando as pessoas cobrar de você para você ler a Bíblia não.
Entende que isso aí é um arroz e feijão que você também não pode deixar de comer, senão você adoece. Você adoece. Come nem que for um pouquinho todo dia, alimenta o seu espírito. O que você mais alimentar, o que vai prevalecer. Não deixa de falar com Deus, não. Não deixa de orar, não, de colocar diante dele a sua gratidão, as suas mazelas, a sua vida por completo. Tenha uma vida de comunhão com Deus em oração. São coisas que, se você deixar de lado, se você perder essa prática, você vai perder o foco, você vai perder a força, você vai perder a alegria de servir a Deus. Você vai entrar no conforto, você vai acabar se deixando levar. São princípios, são armas que nós não podemos abandonar. Não volte a sentar em rodinha de escarnecedor para começar a falar bobagem, para falar besteira, para ficar ouvindo besteira, não. Nós fomos orientados aqui através da palavra a tomar muito cuidado onde que nós colocamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, o que falamos. Então não senta na rodinha de escarnecedor, não. Que às vezes são até amigos, cresceram junto com nós, mas estão num caminho totalmente diferente do nosso. Então não vai para esse caminho aí, não. Deixa eles, ora por eles, mas não fica no meio, não. Fica não. Cuida da sua alma. Valorize aquilo que está à nossa espera, a nossa salvação, porque nós sabemos que estamos nos últimos tempos. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz lá na casa da minha mãe. Quem crê que estamos vivendo os últimos tempos? Estamos, igreja. E nós podemos ser pegos de surpresa. E aí, se a lamparina estiver sem o azeite, a candeia estiver sem o azeite, nós vamos ficar desorientados. Cadê o azeite? Cadê o azeite? Cadê o azeite? Vamos vigiar. Foi falado aqui também, vamos vigiar. Vamos vigiar. Quem toma posse dessa palavra nessa manhã? Glória a Deus. Eu creio que Deus falou comigo, falou com você. Está gravado. Você possa sair daqui determinado no seu devocional a ouvir isso de novo, a meditar sobre isso. Aproveita e ouve também o que foi falado na casa da minha mãe lá. Junta as duas pregações ali, não só essas, várias outras pregações que estão tendo aqui, que são direção para a sua vida, para ela se manter de pé diante das batalhas e circunstâncias. Estuda, medita, reflita. Sabe, tem hora que eu estou vendo pregação, até tomando banho, porque eu estou tão sem tempo na correria, às vezes eu vou tomar banho, é 20 minutos ali, é 15 minutos ali, eu entro escutando, saio escutando, e aquilo edifica a minha vida. Tem que aproveitar o nosso tempo, irmão. Aproveitar o nosso tempo com coisa que vai edificar. Amém? E essa escolha é só nós que podemos fazer por nós mesmos. Glória a Deus.